Daremos início à apresentação especial Campanha Unidos contra a Corrupção. Convidamos ao palco, neste momento, o senhor Benjamin Mário Batista Filho, conselheiro do Instituto Aço Brasil e presidente da ArcelorMittal Brasil. Bom dia, senhoras e senhores. O Instituto Aço Brasil decidiu conceder um tempo aqui nesse nosso congresso, para uma causa nobre e justa, né? A Transparência Internacional é um movimento global que trabalha, né, por um mundo em que governos, empresas e o cotidiano das pessoas estejam livres da corrupção, né? Então, nesse sentido, a Transparência Internacional, em 2016, reabriu o escritório aqui no Brasil, né, e está com o lançamento de uma campanha Todos contra a Corrupção. Então, nós vamos convidar o Bruno Brandão, que é o diretor executivo da Transparência Internacional aqui no Brasil, para fazer essa apresentação. O Bruno é economista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais e mestre em gestão pública pela Universidade de York e relações internacionais pelo Instituto Barcelona de Estudos Internacionais. Ele atua na Transparência Internacional desde 2010, com experiências na Alemanha, no México e desde 2016 aqui no Brasil. Bruno, por favor, o pódio é seu. Bom dia, pessoal. Primeiro de tudo, eu queria agradecer o convite, essa apresentação especial, e eu acho que é muito simbólico que o Instituto Aço Brasil tenha feito esse convite para a Transparência Internacional participar desses debates, porque representa que o setor, a indústria, também está envolvida, está promovendo a reflexão, o debate sobre o tema que é a preocupação número 1 hoje da sociedade brasileira, que é o problema da corrupção. E antes de entrar propriamente na minha exposição, eu gostaria de apresentar um pouco mais da entidade que eu represento. Benjamin já apresentou o nome da organização, a Transparência Internacional, que é hoje a principal entidade no mundo dedicada à luta contra a corrupção. Nós temos presença hoje em 110 países, mas durante 10 anos nós não tivemos uma representação aqui no Brasil. E as pessoas vinham e comentavam, mas como vocês não têm representação no Brasil? Um mercado tão bom para vocês e vocês não têm uma equipe trabalhando no país. E é verdade, infelizmente, é um mercado muito bom para trabalhar o tema da corrupção.
e nós voltamos justamente no boom desse mercado. Em 2016, nós retomamos essa presença no Brasil. E a Transparência Internacional, ela é conhecida, seguramente, os departamentos de compliance das empresas de vocês certamente já viram esse mapa aí. Esse mapa, ele ilustra o índice de percepção da corrupção, que é a nossa principal publicação, ele sai anualmente desde 1995. E ele é o principal medidor da corrupção no planeta. Ele tem a abrangência de 180 países e territórios e é o mais antigo medidor da corrupção, desde 1995. E medir a corrupção já é um desafio em si mesmo, por uma razão muito simples. Nós estamos medindo um fenômeno invisível. A corrupção que nós podemos enxergar e medir empiricamente é a corrupção que deu errado. A corrupção que dá certo, ela é invisível, ela está ocorrendo abaixo do radar, nós não podemos enxergar, não podemos medir. Por isso que nós trabalhamos com a percepção da corrupção. Então, esse é o índice de percepção da corrupção. E qual é o desempenho do nosso país nesse índice? Não é bom. Desde 2012, o Brasil tem um dos piores desempenhos de todos os países medidos, com uma das maiores quedas, uma das mais relevantes pioras da percepção da corrupção, e justamente coincidindo no período onde o país resolveu enfrentar de maneira mais contundente o problema. Coincide com o início da Lava Jato, também uma piora da percepção da corrupção. Mas isso não é uma surpresa para quem acompanha o fenômeno em outros países. Os países que decidiram confrontar o problema de uma maneira mais contundente, a reação inicial, a consequência imediata, é uma piora da percepção da corrupção, pela simples razão que ela se torna mais visível, ela é mais investigada, ela se torna mais visível. Mas o que ocorre também nos países que persistem nesse confrontamento real da corrupção é que essa piora da percepção ela começa a se reverter numa percepção de maior controle da corrupção, de maior enfrentamento da corrupção. E, no ano passado, o resultado do Brasil ele começa a se estabilizar. Depois de uma tendência de piora significativa, ele parece ter se estabilizado e nós achávamos que já seria o ponto de inflexão da curva, que nós entraríamos no momento virtuoso, colhendo os frutos dos esforços da sociedade brasileira em confrontar esse problema. Mas não foi o que aconteceu. No resultado do ano passado, para nossa grande decepção, mas não surpresa, foi o pior desempenho do Brasil na história do índice. Nós despencamos 17 posições. Nós saímos da posição 79 para a posição 96. Entre os BRICS, agora só a Rússia tem desempenho, uma pior percepção da corrupção que o Brasil. Antes, nós estávamos na frente da Índia, nós estávamos na frente da China, e agora nós perdemos essa posição. E mais triste ainda que a Argentina nos passou, que é sempre um drama para o Brasil. E nesse índice, certamente, como eu disse, o Departamento de Compliance das empresas acompanha porque ele tem impacto nos negócios. Hoje, as maiores empresas globais utilizam esse índice como um balizador dos seus programas de compliance, avaliação de risco em cada país. Então, estar mal num país é maior custo de transação, certamente, para os negócios. E qual foi a nossa interpretação da grande piora ocorrida do ano passado? Certamente influenciaram os grandes eventos, ainda os escândalos que continuaram ocorrendo, Lava Jato ainda avançando e abrindo novas frentes. Certamente afetaram. Mas talvez a razão principal para essa percepção de piora não foi o que ocorreu, mas sim o que deveria ter ocorrido e deixou de ocorrer, que seria o país confrontar as razões sistêmicas do problema da corrupção e discutir soluções. É o que não ocorreu. No debate atual do Brasil, discute-se a prisão do presidente Lula, discute-se a acusação ao presidente
Temer, discute-se Aécio Neves e a polarização e a disputa política. Fala-se no japonês da federal, mas não fala em reformas. Reformas legais, reformas institucionais que o país precisa para dar uma resposta sistêmica a um problema que é sistêmico. E vocês talvez vão se lembrar de uma iniciativa que foram as 10 medidas contra a corrupção. Essas 10 medidas elas foram lideradas pelo Ministério Público Federal em 2016, e elas recolheram 2,5 milhões de assinaturas dos brasileiros que apoiaram esse pacote. Esse pacote chegou ao Congresso Nacional, foi discutido em audiências públicas de uma comissão especial, mas, quando chegou ao plenário da Câmara dos Deputados, foi justamente na madrugada do acidente aéreo da Chapecoense, às 3 da madrugada, chegou ao plenário e esse pacote foi destroçado pelo Congresso. A partir daí, o Brasil não retomou esse debate, não retomou um debate sobre reformas legais necessárias para dar uma resposta sistêmica a esse problema sistêmico. E aí vem o trabalho da minha organização, a Transparência Internacional, que se aliou, então, à Fundação Getúlio Vargas para retomar, recuperar esse debate. Nós lançamos, então, um processo de construção das novas medidas contra a corrupção. As 10 medidas, elas tiveram grande mérito de trazer a atenção do debate sobre corrupção para soluções, olhando para frente e olhando para as raízes do problema. Mas elas tinham uma grande limitação, que era o olhar de uma só instituição, do Ministério Público Federal. Muito importante, tem toda a legitimidade nessa causa, mas é a perspectiva de quem investiga, processa e busca punição. Mas a luta contra a corrupção não pode ser só através dessa abordagem. É uma abordagem ampla: prevenção, educação, desburocratização do Estado, responsabilidade do setor privado, cooperação internacional, recuperação de ativos e tantas outras abordagens. Então, a Transparência Internacional convidou a sociedade brasileira, em seus diversos setores, a reconstruir esse pacote e ampliá-lo. Então, nós, junto com a Fundação Getúlio Vargas, nós abrimos um processo de ampla participação da sociedade. Nós, em primeiro lugar, fomos buscar o que tem funcionado no mundo no combate à corrupção. Quais são as medidas que têm mais gerado bons resultados nos diferentes contextos que nós poderíamos trazer ao país? Quais são as melhores leis de regulamentação do lobby hoje existentes no mundo? Quais são as melhores leis de proteção ao denunciante? Quais são as melhores leis de responsabilização penal, criminal, de pessoas físicas e pessoas jurídicas? Nós fizemos essa compilação em 110 países do que tem funcionado e adaptamos para entrar nesse pacote. E convidamos as instituições brasileiras, 373 instituições brasileiras foram consultados, mandaram suas ideias, e aí nós convidamos 192 dos maiores especialistas no país sobre os temas do combate à corrupção, de diversas áreas: juristas, gestores públicos, empresários, jornalistas, acadêmicos, ativistas, de diversos setores, para uma construção coletiva de um pacote de reformas. Após esse trabalho de redação de minutas de lei, propostas de emenda constitucional, minutas de resoluções administrativas e revisão, cada minuta foi revisada pelo menos 2 vezes por um processo de blind peer review, é que o revisor não sabe quem é o autor, ele está discutindo ideias, a consistência da proposta. Após esse processo de construção e redação, nós convidamos a sociedade a participar. Nós levamos a proposta à internet, e mais de 1.000 cidadãos se inscreveram e deixaram quase 400 novas propostas e emendas para a redação desses projetos. Depois de todo esse trabalho, 1 ano e meio de trabalho, o resultado está aqui em sua forma concreta, que são as novas medidas contra a corrupção, e é hoje o maior pacote de reformas anticorrupção já desenvolvido no mundo. E foi feito pela sociedade brasileira, um processo de legislação colaborativa. Mas qual é o nosso grande desafio agora que temos já essa agenda de reformas para o país, olhando para frente?
Qual é o desafio para que não tenha o mesmo destino das 10 medidas contra a corrupção? A nossa estratégia agora é usar a maior arma que nós temos para a luta contra a corrupção, que é o voto. Então, nós vamos trazer esse pacote para pautar os debates eleitorais. Hoje, nós vemos na plataforma das campanhas presidenciais um vazio, um deserto de projetos e propostas nessa agenda que é prioritária para o país, para o mercado, para a sociedade brasileira. Promessas vazias, discursos vazios sobre o tema, e nós temos essa agenda para pautar esses debates e buscar o compromisso dos candidatos com essas reformas. E aí vem o nosso chamado na campanha Unidos contra a Corrupção, que nós estamos buscando o compromisso dos candidatos ao Congresso Nacional e vamos publicar a toda a sociedade, num esforço de divulgação, candidatos que tenham esses 3 critérios: passado limpo, compromisso com a democracia e apoio às novas medidas contra a corrupção. Nós compilamos, estamos já abertos, formulários online para adesão dos candidatos, e a cada dia essa adesão tem crescido. Já temos 350 mil assinaturas de cidadãos brasileiros que vão receber, nas vésperas da eleição, um santinho eletrônico no seu e-mail, no seu celular e fisicamente qual é a lista desses candidatos ao Congresso Nacional com esses 3 critérios. Não, independente de esquerda, direita, progressista, conservador, mas que tem em comum um passado de integridade, um espírito democrático e uma visão de reformas do país para tratar do nosso problema tão central da corrupção. E é esse o chamado que eu vim trazer à indústria, às empresas e a vocês como pessoas, como cidadãos, para que possam nos ajudar aderindo, assinando, divulgando, mobilizando a sociedade. E as empresas têm uma força, um papel extraordinário para alcançar mais pessoas e servirem como vetores desse movimento. Então, eu faço um pleito para que as empresas possam aderir e ajudar a divulgar no corpo de funcionários, seus fornecedores, seus parceiros, e usar a força do setor privado para uma agenda atacando o mal central do nosso país, que é a corrupção. Eu faço, então, esse apelo. Quem acessar esse site tem um kit para as empresas, já desenvolvido para divulgar a campanha, e vocês podem, assim, se unir nesse projeto nacional, uma agenda construída pela sociedade brasileira para dar uma resposta a esse problema. Faço, então, esse apelo, e aqui o site, vocês fiquem... Aqui tem todo o material e podem assinar como pessoas físicas, mas também aderir como as empresas. Desculpa, tem um erro aqui, eu vou corrigir, não é cedilha e tio, é corrupção sem cedilha e sem o tio. E eu vou terminar essa fala, essa exposição, com uma notícia boa. Eu comecei com um resultado muito ruim de um estudo nosso, o Índice de Percepção da Corrupção, o resultado desastroso do Brasil, mas eu quero terminar com um resultado positivo, que é esse aqui. A Transparência Internacional também divulga o Barômetro Global da Corrupção, que é a principal pesquisa de opinião sobre a experiência do cidadão frente ao problema da corrupção. Nós fizemos, em outubro do ano passado, a compilação dos resultados na América Latina e no Caribe. E uma das perguntas era se o indivíduo acreditava que ele tinha um papel e que ele podia fazer a diferença individualmente na luta contra a corrupção. Esse foi o resultado do Brasil, esse foi o resultado mais alto em toda a região, na América Latina e no Caribe. Depois, nós compilamos o resultado da América Latina e do Caribe ao resultado global, 77 países. Em 77 países, esse foi o resultado mais alto. O Brasil recebeu o resultado mais alto na crença, na fé da sociedade, no seu papel, no seu potencial em fazer a diferença na luta contra a corrupção. Então, hoje, nós temos a sociedade talvez mais engajada nesse tema e que mais acredita no seu papel e na sua capacidade de fazer a diferença na luta contra a corrupção. E é esse potencial que nós temos que canalizar
para uma agenda de soluções, de futuro e pela via democrática, e não deixar que essa força se resvale na solução autoritária, na solução fácil, na solução populista, mas que essa força ela possa ser canalizada numa agenda de transformação. E as empresas podem ser o grande vetor dessa transformação. É esse o chamado que eu faço para vocês. Muito obrigado e um bom congresso a todos vocês.